Na minha opinião, os grandes desafios que o setor agrícola europeu tem são, por um lado, a necessidade de aumentarmos a produção de alimentos dentro da União Europeia, sem, todavia, aumentarmos a pressão exercida no ambiente. O Pacto Ecológico, de que fazem parte as estratégias do Prado ao Prato e da Biodiversidade 2030, tem como principal objetivo tornar a agricultura da União Europeia, que já é considerada a mais respeitadora em termos ambientais, tem que se dizer, mas a ideia é torná-la ainda mais verde e ambientalmente ainda mais positiva. Mas, se isto é importante, e todos queremos uma maior sustentabilidade ambiental, mas as estratégias não podem pôr em causa a produção de alimentos dentro da União Europeia. Não só para alimentar os europeus, mas também agora os milhões de refugiados por via das guerras, mas também apostar na exportação de produtos alimentares de excelentes qualidades, num mundo onde a população ainda se encontra em crescimento. Por outro lado, outro grande desafio que o setor agrícola se defronta e tentará a piorar no futuro, infelizmente, oxalá que não, é a renovação geracional. Especialmente em zonas de baixa densidade populacional, como é o caso do interior do nosso país. É de resto um desafio em que eu tenho trabalhado aqui na União Europeia, mas que a União tarda em abordar com a força e com a importância que de facto representa. Por último, destacaria o desafio da falta de mão de obra para aquelas culturas em que, pela sua finalidade e qualidade, necessitam de uma grande intensidade de mão de obra, por exemplo, nas hortícolas, nas flores ou nos pequenos frutos. O acolhimento de imigrantes, garantido o cumprimento da lei e das boas condições de habitação e alimentação, como aliás a maioria das explorações agrícolas em Portugal o faz, poderá ser uma solução, mas na verdade trata-se de um problema complexo e de abordagens muito variáveis. Sem dúvida que sim. Para o primeiro desafio que apontei, acredito que as novas técnicas genómicas representam uma das ferramentas importantes para aumentarmos a eficiência dos fatores de produção e, dessa forma, aumentar a produção dentro da União Europeia. Como eu há pouco disse, sustentabilidade ambiental sim, mas sustentabilidade económica também. Nós temos que conjugar estas duas vertentes. E é isso que tenho vindo a defender várias vezes aqui no Parlamento Europeu, sendo que no meu grupo político, o Partido Popular Europeu, somos favoráveis à boa regulamentação e utilização destas novas tecnologias. Por outro lado, as novas técnicas genómicas representam também uma grande ferramenta para enfrentar o grande desafio que é transversal a todos os setores, ou seja, a mitigação dos efeitos das alterações climáticas. Com estas novas tecnologias, será possível o desenvolvimento de variedades das espécies cultivadas com uma maior resiliência, por exemplo, a secura dos solos, ou, por exemplo, o escaldão dos frutos, problemas que irão afetar ainda mais os países do sul da Europa. A União Europeia, que se encontra na vanguarda de tantas tecnologias e práticas inovadoras, não pode, e na minha opinião, não deve, manter-se para trás no que às novas tecnologias genómicas diz respeito. Tendo em conta as provas já dadas pelas novas técnicas genómicas noutras partes do mundo, assim como as avaliações realizadas pela Comissão Europeia e a Agência de Segurança Alimentar, e as vantagens que estas tecnologias apresentam, por um lado, face à edição genética tradicional, que é menos cirúrgica, digamos assim, e por outro, face ao melhoramento convencional de espécies, que é bastante moroso, a União Europeia devia regular as novas técnicas genómicas de modo a permitir a implementação efetiva da tecnologia na agricultura. É necessária uma legislação que tenha em conta as características e as qualidades do produto final e não a tecnologia utilizada. Se a legislação não for alterada e as novas técnicas genómicas se mantiverem na diretiva das OGMs, não será possível a adoção por parte dos agricultores desta tecnologia de grande precisão no melhoramento genético. Mas a nossa eventual não adoção não fará com que os agricultores do resto do mundo deixem de utilizar estas tecnologias. Estou por isso convicto que a utilização de variedades, fruto das novas técnicas genómicas, será ainda mais alargada no futuro, comprometendo naturalmente a competitividade dos agricultores europeus. Competitividade essa que já, por um lado, se encontra ameaçada pelas questões ambientais, que são importantes, mas que devem ser graduais. E agora, infelizmente, esta
guerra da Ucrânia e a crise energética vieram encarecer ainda mais os fatores de produção e colocar em causa alguns setores da agricultura. E temos que refletir sobre isto. Em relação às estratégias do Prado ao Prato, neste momento ainda não existem propostas relativas em cima da mesa, existindo apenas as comunicações da Comissão. Mas, por outro lado, a Comissão Europeia pediu aos Estados-membros para terem em conta o Pacto Ecológico quando a elaboração dos seus planos estratégicos da política agrícola comum. Ou seja, a Comissão propõe a estratégia e pede a sua implementação já a partir de 2023, mas sem legislação que a suporte e a vincule e sem uma avaliação do impacto completo de todas as medidas propostas. E foi por isto que eu não concordei e não concordo. E isto não significa que não queiramos essas estratégias, mas gradual, implementadas de uma maneira gradual. E reparem, os poucos estudos preliminares de impacto realizados até agora apontam para um cenário terrível, com perdas de produção dentro da União Europeia superiores a 15%, inclusivamente no estudo realizado pela JRC da Comissão Europeia. Pois bem, se é certo que todos queremos, volto a repetir, uma agricultura mais verde, mais ecológica, com melhores práticas ambientais, todavia esse facto nunca poderá colocar em causa o abastecimento alimentar da Europa. Por isso devemos ter, com certeza, medidas para tornar a agricultura europeia mais sustentável, mas também mais competitiva. Em vez de querer reduzir arbitrariamente 50% da utilização de produtos fitofarmacêuticos, devemos isso sim promover a investigação nesta área, de forma a encontrar produtos com menos impacto no ambiente. O mesmo se diga da redução arbitrária da utilização de 20% de fertilizantes. Ora, devíamos era fornecer as ferramentas necessárias para os agricultores realizarem a aplicação dos seus fertilizantes de uma forma mais precisa e, porventura, até mais exata. Como já tenho defendido várias vezes na Comissão da Agricultura, aqui no Parlamento Europeu, temos que fazer os possíveis para defender não só a segurança alimentar dentro da União, mas também a sua soberania alimentar. Estes são agora elementos muito importantes para a vida, para o nosso futuro. As novas técnicas genómicas, nesse aspecto, podem representar uma das importantes ferramentas para esse objetivo.